O avanço do bolsonarismo no primeiro turno foi surpreendente, mas esse resultado tem uma fronteira clara: o Nordeste brasileiro. A região segue um bastião incontestável da esquerda, apesar de seguidas investidas de Bolsonaro. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco do grande reduto do PT, uma região sem a qual o ex-presidente provavelmente não teria chances de vitória. Primeiro, não é exatamente que Jair Bolsonaro não avançou no Nordeste. Ele até ampliou a votação em relação ao primeiro turno de 2018. Foram 1,3 milhão de votos a mais. No total, ele teve 8,7 milhões, o equivalente a 27%. Mas isso ainda é pouco. O PT continua tendo o Nordeste como um reduto eleitoral inabalável. Lula teve 21,7 milhões de votos na região, ou 66,7% do total. Ou seja, sem a vantagem de 13 milhões de votos que teve no Nordeste, Lula teria ficado em segundo lugar no primeiro turno. Para você entender ainda melhor o peso do Nordeste nessa eleição, 38% dos mais de 57,2 milhões de votos de Lula vieram da região. Olhando só para as cidades, Lula ficou à frente de Bolsonaro em 1.779 dos 1.794 municípios do Nordeste. O atual presidente só levou a melhor em 15 cidades, sendo 8 delas em Alagoas. O estado é reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira, um aliado do governo Bolsonaro. Uma das cidades onde Bolsonaro ganhou, chamada Barra de São Miguel, é governada pelo pai de Lira. Nos últimos 2 anos, essa cidade foi inundada por milhões de reais em recursos do chamado orçamento secreto, que é controlado pelo deputado. Ainda assim, Bolsonaro só ficou por 30 votos à frente de Lula, no município que tem cerca de 8 mil habitantes. Diante desse cenário, muita gente questiona: se a popularidade de Lula no Nordeste é atrelada ao legado social dele na região, por que Bolsonaro não consegue o mesmo? Afinal, distribuir verbas no Nordeste foi justamente uma das estratégias do presidente para tentar crescer na região. Por exemplo, ele expandiu o Auxílio Brasil em ano eleitoral, além de extinguir o seu antigo nome, o Bolsa Família, que era fortemente associado ao PT. O presidente também tentou associar a imagem dele a obras do governo Lula na região, como a transposição do Rio São Francisco, algo que aparentemente não funcionou. Para entender essa situação, eu conversei com Luciana Santana. Ela é pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas e estuda instituições políticas e eleições. A pesquisadora lembra que a região Nordeste foi uma das maiores receptoras de recursos e políticas públicas a partir de 2003, com a chegada de Lula ao poder. E que o eleitor sabe bem fazer uma comparação entre hoje e aquela época. Muita gente faz referência, ou a gente vê muitos movimentos de pessoas críticas aí ao voto do eleitor do Nordeste por não compreender o que ele está valorizando, o que ele está reconhecendo quando ele dá um voto, né? E aí a gente precisa ser bastante cauteloso e realmente entender que existe uma racionalidade nesse voto, né? E a gente também não pode levar adiante esse senso comum de que é uma troca, uma moeda de troca por ter, por exemplo, algumas políticas públicas que foram exatamente necessárias e eficientes, como a gente teve no caso do Bolsa Família, como se isso fosse apenas um motivo do voto. Não é, né? A combinação de políticas sociais e obras de infraestrutura na região sob o governo Lula geraram melhorias no desenvolvimento e na redução da miséria no Nordeste. Com Lula, o Nordeste foi a região que mais cresceu no país, de carona em programas sociais, aumentos acima da inflação para o salário mínimo e ampliação do emprego formal. Foram uma série de programas sociais que vão muito além do mais famoso Bolsa Família, como ProUni, Fome Zero, Programa de Cisternas e Luz para Todos. São programas ao mesmo tempo que ou foram extintos nos últimos anos ou simplesmente pararam de ter financiamento. Por isso que eu falo que o eleitor do Nordeste, ele dá um voto racional. Ele dá um voto porque a maioria desse eleitorado é usuário de políticas públicas que foram criadas ou implementadas no âmbito de um governo federal, com cooperação aí dos governos estaduais e municipais, né? Então, se esse eleitor ele percebe a política e consegue avaliar, né, em termos aí, né, de governos, o que era melhor, o que está sendo agora, o que foi, o que era antes em termos de volume e o que foi contingenciado hoje,
ele está fazendo uma avaliação racional, ele está fazendo, inclusive, uma avaliação muito mais detida do que muitos eleitores que, às vezes, votam mais pensando apenas nos aspectos ideológicos, né, de um governo, e é muito mais. Hoje, a região é a mais afetada pela crise econômica no Brasil, e foi na campanha o foco principal de Lula, que se esforçava para levantar essa memória, a de um Nordeste que, abandonado pelo poder público, teve atenção no seu governo. Críticos dizem que o desenvolvimento foi levado ao Nordeste com endividamento público em excesso e em meio a escândalos bilionários de corrupção em torno do partido. Mas na campanha o petista jogou de forma aparentemente bem-sucedida, com a ideia de trazer de volta ao Nordeste a prosperidade. Uma prosperidade que muita gente do Nordeste haveria tido até a primeira metade da década passada e que está perdendo agora sob o governo Bolsonaro. Então, foi uma região, né, a região Nordeste, uma das mais receptoras de recursos e políticas públicas, né, nos anos de 2000, né, e isso, de alguma maneira, também se traduziu em composição de governos de centro-esquerda na região. Tanto que na eleição de 2018, os 9 governadores do Nordeste, né, eles eram alinhados ou pertenciam ao Partido dos Trabalhadores. Isso dá uma dimensão também de fortalecimento, né, das características e vínculos que esses governantes tiveram aí com os eleitores, né, e há uma correspondência e manutenção desse apoio desse eleitorado na eleição desse ano, né? Mesmo quando o PT enfrentava dificuldades em todo o país em 2018, o então candidato petista Fernando Haddad também registrou no Nordeste os seus maiores percentuais de votação. Na época, ele recebeu da região 51% dos votos válidos no primeiro turno e 69,7% no segundo. Agora, Lula conseguiu ampliar essa votação, vencendo em todos os 9 estados da região. O maior percentual do petista foi registrado no Piauí, onde ele recebeu 74% dos votos. O menor foi registrado em Alagoas, 56,5%. Além do legado social dos governos do PT, 7 dos 9 estados nordestinos são atualmente governados por partidos de esquerda. Os 2 restantes também têm governadores que apoiam Lula. Após o resultado das urnas, apoiadores de Jair Bolsonaro inundaram as redes sociais com xingamentos e falas preconceituosas contra os nordestinos. Até mesmo o presidente Bolsonaro se juntou aos ataques ao associar a votação de Lula à prevalência de taxas mais altas de analfabetismo em alguns estados da região. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste. Em reação, o ex-presidente Lula afirmou: quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país.